Graça e paz, bom dia, que alegria. Mais um domingo, finalizando o mês de abril, né? E depois de cantar, louvar, adorar o Senhor, é muito bom e muito especial estar mais uma vez com vocês. Obrigado, Sam. E a gente gosta muito de falar, né? Deus, derrama o teu espírito, Deus faz algo novo. A gente acabou de cantar, Deus, quero contemplar a tua glória. E antes disso, a gente precisa fazer uma pergunta muito sincera aos nossos corações, que é: será que a gente quer mesmo o que Deus quer fazer, ou a gente só quer sentir alguma coisa diferente? Será que a gente realmente está disposto a contemplar a glória dEle, a ver Ele, a querer algo novo, a querer mais? E com isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Joel 2, Joel 2:28, onde a gente vai ter uma promessa maravilhosa do Senhor para o seu povo. Joel vai estar ali bem depois de Salmos, depois de Oséias e antes de Amós. Então, Joel 2:28, a gente vai ter essa promessa maravilhosa do Senhor para nós, para o seu povo. Pode colocar? Amém. Vamos ler. Se você não achou, a gente lê no telão, devido ao tempo que a gente tem hoje com relação à Assembleia, mas diz o seguinte: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar? Querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua promessa, Pai, que se estende até nós nos dias de hoje, Senhor. Abençoe esse momento, que o Senhor venha abrir o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos para ouvir da Tua palavra, Pai, processá-la, entendê-la e também aplicá-la nos dias de hoje. Use a minha vida e assim eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. E aqui, como eu falei, Deus faz uma promessa muito poderosa: derramarei o meu Espírito sobre vocês. Mas talvez tenha uma frasezinha que a gente acaba passando batido. E na minha Bíblia está que e acontecerá depois disso. O depois disso ali. Ou seja, tem um caminho a ser trilhado antes do derramar do Espírito. Antes de termos algo do Senhor, tem algo para a gente trilhar. E é isso que a gente vai entender hoje, dando só um contexto do livro de Joel. O livro de Joel ali, ele é escrito no momento que acontece uma crise muito grande, uma crise muito forte. E aí ele vai pontuar e vai dizer também sobre a questão de gafanhotos, de pragas que estava acontecendo ali. Só que isso era Deus derramando juízo sobre o seu povo. Ele vai falar sobre a infertilidade da terra naquele momento. E Joel, como um profeta do Senhor, ele nos mostra que essa infertilidade da terra, ela mostrava o quão pobre, o quão mal o coração estava do povo. Ou seja, a terra ela era um exemplo do que o coração estava passando ali. Ou seja, se a terra ela estava boa, é porque o povo estava em obediência, o povo estava seguindo ao Senhor. Se a terra ela era infértil, é porque o povo estava em desobediência. O coração não estava alinhado no lugar certo. Ou seja, a obediência ela gerava vida e a desobediência ela gerava esterilidade. E diante disso, então, Joel ensina que o juízo ele era consequência do pecado, sim, mas que o juízo não era o fim, que tinha algo que nós podemos fazer e que o povo podia fazer, que é a volta ao Senhor, o arrependimento sincero, uma entrega sincera, uma volta para Ele. E avivamento não é nada mais do que isso, é Deus trazendo o seu povo de volta, de perto para Ele. E diante disso, então, ele vai ensinar, e o ponto-chave é quando Joel novamente ele fala depois disso. Ele vai revelar que tem algo, que existe um caminho antes do derramamento do Espírito. Ele vai nos mostrar que nós como igreja Redenção, precisamos fazer algo. Ele pede um coração que se volta para Deus. Um coração que, quando está de volta para Deus, vai estar preparado para aquilo que Ele vai querer derramar sobre nós. Então eu peço que você volte um pouquinho no capítulo 2, no versículo 12 e 13, que é um
dos versículos chaves aqui nesse contexto, e vai dizer assim no versículo 12 e 13, ainda assim, do capítulo 2 de Joel, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Vamos ler até aqui. E aqui nós vemos que ninguém fica mais ofendido com o pecado senão o próprio Deus. Ninguém fica mais ofendido com o nosso pecado senão aquele que nos criou, aquele que nos sustenta, aquele que decidiu enviar o seu Filho Jesus para nos resgatar, aquele que é um Deus relacional. É um Deus que quer ter relação comigo e com você. E no capítulo 2, só dando um contexto aqui, então, a terra estava toda acabada, a crise vinha, e aí depois a gente vai ver no início do capítulo 2, então, Deus se preparando para derramar o seu juízo ali, tanto que ele vai dizer no versículo 4 e 5 do capítulo 2, que já se aproximava barulhos de carros, já se aproximava o respirar de cavalos, e no versículo 9 a gente tem uma imagem muito clara, de que diz, eles invadiriam a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Então o juízo de Deus já estava ali na porta. E no versículo 12, ele diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Joel nem falou assim, Deus quer que vocês façam isso. Joel, ele traz a fala de Deus, e assim diz o Senhor. Então Deus, ele se comove, ele com carinho, ele chama o seu povo a voltar-se a ti. Ele chama eu e você a voltar-se a ele. E ele, como um médico, meus queridos, ele não nos dá só o diagnóstico. Ele sim nos dá e nos alerta sobre o problema que nós temos, que é o pecado, mas muito além do diagnóstico que ele nos dá da nossa doença, ele nos dá o remédio. Um médico, quando você está doente, ele vai falar o que você está, ele talvez vai te prescrever um antibiótico, vai te prescrever um tratamento, e o médico dos médicos, que é o nosso Deus, ele vai falar, ei, você tem pecado, você precisa de mudança, você precisa ser limpo, você precisa ser santo como eu sou, e aqui está o caminho. E é nesse texto, então, nós encontramos 4 verdades que nos ensinam como deve ser essa volta para Deus. E a gente vai focar nessas 4 verdades, que nós precisamos ter uma volta para uma relação pessoal com Deus. Essa volta, ela precisa ser uma volta com profundidade. Essa volta, ela precisa ser uma volta com zelo e quebrantamento. E essa volta, ela precisa ser com urgência. Então, no versículo 12, ele nos chama para uma volta de um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Ele diz, convertam-se a mim. Nós, o povo de Deus, nós somos como o filho pródigo, que ele precisa voltar ao lar do Pai. Ele precisa voltar e não basta só cair em si, como o filho pródigo estava lá, alimentando os porcos, estava naquela podridão, não adianta só você cair em si, meu Deus, a casa do meu pai tem tantas maravilhas. Muito além da gente cair em si, a gente precisa decidir voltar para casa. A gente precisa ter essa escolha e decidir voltar ao Pai. A realmente se arrepender e chegar para perto. E talvez aqui nessa manhã você não teve a oportunidade, ou você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, mas Ele te dá uma oportunidade. Esse relacionamento nosso com Deus, ele só é alcançado através e por meio de Cristo. Aquele que veio, que viveu, que morreu, mas muito além de morrer, ele ressuscitou pelas nossas vidas. Então, o Cristo que carregou sobre si os nossos pecados, ele é aquele que nos reconcilia com o Pai. E outra coisa, talvez você é um cristão você já reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, você já foi batizado, você já professou publicamente a sua fé, mas isso, o convertam-se a mim, serve para nós também. O convertam-se a mim está totalmente alinhado conosco também, porque quantos de nós estamos anos na igreja, quantos de nós estamos
vidas e meses e anos servindo e até sendo referência ou até numa posição de liderança, mas estamos distantes do Pai. Estamos longe dele. Essa volta não é uma volta apenas aos rituais na igreja, não é só uma ida no domingo pela manhã e no domingo à noite, porque eu vou 2 vezes. Ou não é só uma ida aos pequenos grupos de discipuladores que nós temos, ou aos dias de comunhão. Essa volta, ela é sobre restaurar uma intimidade com o Pai, meus queridos. Essa volta é uma volta sincera e para nós resgatarmos a intimidade, nós precisamos de intenção. Uma intimidade entre 2 pessoas, ela não é restaurada se os 2 não estão dispostos a isso. E nós vemos claramente que Deus está disposto. Ele nos chama de volta. E a pergunta que fica é: nós estamos dispostos? Nós temos vivido isso de verdade? Não é só cair em si. É voltar-se. É se arrepender. É você ter momentos ao longo do seu dia em que você vai lembrar de Deus continuamente. Saio de casa, Senhor, me guarde. Chego no trabalho, Senhor, abençoe esse dia que eu glorifique o Senhor nas pequenas e nas grandes atividades. Senhor, me dê oportunidades para falar do Teu Evangelho. Essa intimidade, a gente está completamente necessitados dele e entender isso de verdade. Só que não é só voltar para Deus, não. A gente precisa voltar de verdade, de todo o coração, sem superficialidade. E ele diz: convertam-se a mim de quê? De todo o coração. É uma volta com profundidade. Ele requer um arrependimento profundo, um arrependimento sincero, um arrependimento completo, total. E o povo estava endurecido, indiferente à voz de Deus. Eles viviam por seus prazeres, eles viviam não se importando com a exortação do Senhor, porque Joel repetia várias e várias vezes. O povo estava com seus olhos fechados, e Deus não aceita um coração dividido. Deus não vai aceitar um coração nosso dividido. Ele deseja profundidade. Ele vê o nosso íntimo, Ele nos conhece, e Ele exige essa verdade dos nossos corações. Assim como às vezes a gente se entrega totalmente para tantas coisas no nosso dia a dia, o quanto nós temos nos entregado ao aquele que nos criou, aquele que nos sustenta. E profundidade é quando ele realmente, Deus deixa de ser uma parte da sua vida. E ele passa a ser exatamente o centro. Abner, eu tenho uma decisão para tomar. O que vai agradar ao Senhor? Qual decisão vai ser mais fácil de eu pecar? Então eu não vou para aquela. Ele passa não a ser apenas a tomar a decisão, mas ele vai ser a nossa prioridade. E a pergunta é: quantos de nós temos honrado a Deus apenas com os lábios? De toda a vida cantarei. Será que nós temos cantado de toda a vida? Uma canção de gratidão. Quantas vezes nós temos reclamado no nosso dia? Dizemos crer e na hora do vamos ver, que Deus aperta um pouquinho, a gente já vem vou basear nas minhas forças. Quantos de nós estamos clamando ao Senhor? Porque o chamado é para uma entrega completa. E quando a gente volta assim de verdade, isso vai mexer conosco. Vai ter uma mudança aparente. Porque isso gera quebrantamento. E ele diz: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Então, quando nos arrependermos de verdade, isso vai gerar expressão no nosso coração. Pessoas vão ver a diferença em nós. Pessoas vão reconhecer: uau, essa pessoa está diferente. Nossa, você não era assim antes. O que tem de diferente aí? Porque aí você vai aplicar o Evangelho. Você vai pregar o Evangelho. Fala: poxa, foi Cristo. Aquele que morreu, que ressuscitou, que veio. E aqui não é só uma encenação externa, como a gente vê muitas pessoas louvando e gravando um story.
Vê o cara da mídia, já, opa! É algo de coração. Somos chamados a realmente chorar diante de Deus pelos nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que nós precisamos de mudança e a mudança só é alcançada através de Cristo. E ainda assim ele continua: rasguem o coração e não as suas roupas. Porque de nada adianta uma aparência triste, a gente se comover com a pregação ou com o louvor, mas da 11h30, quando o culto acaba, já entrar no carro e começar a discutir com a nossa família. Temos vivido, meus queridos, com olhos secos diante do Senhor. E aqui eu pergunto: qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que eu e você nos constrangemos diante da grandeza do Senhor e da nossa pequenez? Qual foi a última vez que nós somos bem-aventurados por sermos pobres em espírito e por chorarmos, como nós vimos na série do Sermão do Monte? Porque se a gente compreende o nosso estado espiritual e não nos entristecermos, talvez o nosso coração já esteja endurecido. E eu falo isso aqui com muito temor e muito tremor. Porque nós precisamos de Cristo. Ele sim vai acusar, Ele vai nos dar o diagnóstico, mas Ele vai nos dar o remédio. E essa volta, ela não pode ser adiada, ela precisa acontecer agora. No início, como eu falei, contextualizei, o juízo estava para chegar. E o Senhor para e diz: ainda assim, agora mesmo. Antes dele nos ensinar como voltar, ele nos coloca uma condição de tempo: ainda assim, agora mesmo. Mesmo o juízo chegando, mesmo o pecado ali, agora mesmo, convertam-se a mim de todo o coração. Ele exige uma urgência, meus queridos. Quantas vezes nós temos postergado mudarmos? Quantas vezes nós temos postergado aquele pecado que está lá desde que a gente se conhece por gente? Porque mesmo após tanta rebeldia, Deus ainda assim, Ele vai dizer: agora mesmo, mesmo assim, ainda assim, perdão, agora mesmo. Ele mostra a sua graça, Ele ainda espera, Ele ainda oferece a esperança e não é tarde para nos arrependermos. Não é tarde para reconhecermos o que Cristo fez na nossa vida. Embora temos trocado Deus por distrações, por prazeres, pecados diários, Ele continua nos convidando de volta. E o ponto maravilhoso aqui é que quando essa volta é real, Deus responde com o derramamento do seu Espírito. Então sim, nós precisamos nos constranger com o nosso pecado, nós precisamos chorar o nosso pecado, mas nós precisamos entender que quando nós nos viramos para Cristo, quando nós nos entregamos totalmente a Ele, vem o derramamento do Espírito. E esse é o Evangelho. A gente precisa reconhecer a nossa podridão e a gente precisa reconhecer a graça de Cristo e a misericórdia sobre as nossas vidas. Então, quando nós nos arrependemos de todo o coração, nós teremos sim o derramamento do Espírito. Ele não vai acontecer antes. Isso pode ter certeza. O derramamento do Espírito não vai acontecer antes de nós nos arrependermos. O derramamento vai acontecer depois disso. E o isso sendo o arrependimento. O Espírito ele não vai ser a recompensa pelo arrependimento perfeito. Ai, Abner, então eu vou me arrepender aqui agora, o Espírito vai ser derramado porque eu me arrependi. Não. Ele é derramado sobre aqueles que se rendem a Cristo. Sobre aqueles que decidem viver uma vida diária com Ele. Sobre aqueles que decidem viver o tempo e gastar o tempo, investir o seu tempo e tê-lo como prioridade. Porque esperar o derramamento do Espírito sem tratar do pecado é ofender a Deus. É a mesma coisa de eu ter uma xícara vazia, cheia de terra, e chegar na torneira de Deus e falar: Senhor, derrama o teu Espírito, uma água pura. E quando Ele derramar, a água vai ficar o quê?
impura por causa da terra. Então, que antes de nós pegarmos a xícara, nós pegamos, reconheçamos nosso pecado e pedimos para que Ele tire toda a impureza, e assim coloquemos debaixo da torneira. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. E aqui nós temos o derramamento do Espírito como uma promessa magnífica, porque, igual eu falei, não vai ser homem que vai derramar, não vai ser a igreja que vai derramar, mas sim o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que estava prestes a derramar juízo, Ele faz o quê? Derrama o seu Espírito. E o derramamento do Espírito, ele cumpriu-se no dia do Pentecoste, e ninguém conseguiu segurar a igreja. Deus decidiu crescê-la, e ela cresceu. Então o problema não são as ameaças externas, meus queridos, mas sim as fraquezas internas. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns e com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Aí você pode até perguntar, Abner, acho que o derramamento do Espírito não é para mim. Aí a gente chega no versículo 28, que ele vai dizer, e acontecerá depois disso, então a gente entende que depois que nos arrependermos, Ele vai derramar o seu Espírito sobre o quê? Toda a humanidade. Ou seja, não se limitaria apenas ao povo de Israel ali, ao povo dele, mas sim a todos aqueles que se convertem ao Senhor, a todos os povos, a todas as tribos, raças e nações. Só que não para por aí sobre toda a humanidade. Ele vai derramar sobre quem? Sobre os seus filhos, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Ou seja, ele é derramado sobre os filhos e filhas dele, ele é derramado sobre os servos e servas dele. E aqui a gente entende então que não vai ter distinção, não vai ter separação. O homem e a mulher, eles são em Cristo. Só que não para por aí, ele diz que os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Ou seja, Deus usa os velhos e os jovens, e está aqui a beleza da igreja. Porque a gente tem crianças recém-nascidas como pessoas que já viveram tanto e têm tanta experiência. Ou seja, ele não se limita à experiência do velho ou ao vigor do jovem, que talvez pode ficar o dia todo na igreja e virar até uma vigília e estar aqui no outro dia. Ele derrama sobre os velhos e sobre os jovens, quando eles tiverem um coração arrependido. Só que aí não para por aí. No versículo 29 ele diz, até sobre os servos e sobre as suas servas. Ou seja, o Espírito de Deus não é elitista. Ele vem sobre o rico e sobre o pobre. Ele vem sobre o doutor ou sobre o indivíduo iletrado, aquele que não completou o ensino médio. Ou seja, meus irmãos, o derramamento do Espírito está aqui. Nós precisamos, então, nos arrependermos. E no versículo 32, a parte maravilhosa é que, no final, o derramamento do Espírito ele vai apontar para a salvação de Deus a todos os povos. Ele diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá salvação, então, para aqueles que invocam o nome do Senhor, pois o derramamento do Espírito anunciou a salvação. E, poxa, Abner, como assim? Porque ao derramar o Espírito sobre nós, nós anunciaremos quem Jesus é e assim nós anunciaremos a salvação que há nele. A salvação em Cristo, ela é recebida pela fé, ela é estendida então a todos os povos, a todos os lugares, de todos os tempos. Então, meus queridos, nós precisamos ser novamente cheios do Espírito de Deus. Porque sem a ação do Espírito, nós não nos entregaremos como deveríamos, nós não testemunharemos com eficácia, nós não compreenderemos as Escrituras sem a ação dele, nós não glorificaremos a Cristo, nós não viremos orar de acordo com a sua vontade, talvez nem desenvolver um coração e um caráter cristão. Então nós somos totalmente dependentes do Espírito. Por isso que quando Jesus ascendeu aos céus, ele diz, deixo com vocês o meu Espírito. Então, partindo para a nossa aplicação prática, e como nós vamos colocar esse texto em prática, é que o contexto de Joel ele vai nos confrontar com uma verdade desconfortável, sim. Que as crises, muitas vezes, elas vão revelar o estado do nosso coração.
que nós desobedecemos em um certo momento. Que a terra ela estava talvez infértil porque o povo espiritualmente estava infértil, estava afastado. Isso nos força a olhar para dentro de nós, no sentido de, pare e pense, o que na minha vida e na sua vida já secou? Será que a minha sensibilidade por Deus, será que a minha fome pela palavra, a minha vida de oração, o que será que secou aqui dentro de nós? Que nós precisamos reavivar. Que nós precisamos de um verdadeiro avivamento, que é estarmos de volta a Deus. E a aplicação aqui não é para a gente sair procurando culpados espirituais. Meu Deus, ali aquele problema por causa disso, aquele problema por causa daquilo. Mas reconhecer que Deus ele está até em cenários difíceis para nos expor o quão desconectados nós estamos com Ele. E então a crise ela vai passar a ser um momento de convite a nós estarmos lúcidos espiritualmente. Opa, a terra está infértil. Será que o meu coração está infértil? Como eu preciso voltar a Ele? O que eu preciso fazer para, então, tornar a terra fértil? Só que, ao mesmo tempo, Joel ele vai quebrar a visão, então, errada que muita gente tem de Deus, que não, Ele é um juiz distante e qualquer errinho Ele está esperando para nos punir. Ele está aqui sobre a terra, poxa, fulano errou, então tome juízo. Ele quebra essa visão. Porque ele mostra que ele é um pai, que Deus é um pai, mesmo disciplinando a gente. Porque ele nos disciplina com amor, ele está tentando, então, nos avivarmos, trazer de volta. E o fato de Deus chamar o seu povo a arrependimento mostra que o juízo não era o fim em momento algum. Tanto que ele diz agora mesmo, ainda assim, com todo esse pecado, com todo isso de erro, com todo esse juízo, ainda assim, arrependam-se. E isso muda tudo, porque o arrependimento não é só uma humilhação vazia, não é só um peso na minha e na sua consciência, é realmente um chamado à restauração da comunhão com Deus. E por fim, e o louvor pode vir subindo, o depois disso de Joel 2:28, ele nos ensina algo importante, que Deus ele derrama o seu Espírito, mas Ele não derrama sobre qualquer postura. Ele derrama sobre corações rendidos aos pés dEle. Corações que decidiram converter-se a Ele. E o avivamento que a gente tanto fala, ou que é tanto pregado no Brasil ou mundo afora, ele não vai começar no culto. Ele vai começar no secreto. Ele vai começar no momento que nós decidimos nos entregarmos a Ele, nos arrependermos a Ele. Rendido estou, Pai. Eu reconheço o que o Senhor tem feito e o que o Senhor fez por mim. E a aplicação prática aqui para nós é que, antes de pedir por mais de Deus, que venhamos nos perguntar se já nos entregamos de verdade ao que Ele já pediu. Porque Ele já nos deu tantas coisas, tantas bênçãos. Ele nos deu Gênesis, Apocalipse, e muitas vezes nós temos negligenciado a palavra dEle. Então, meus queridos, hoje é um chamado para nós nos posicionarmos. Joel ele vai começar com gafanhotos no livro aqui, no capítulo 1. E ele vai terminar com o Espírito. Porque o problema nunca foi a crise, nunca foi o que os gafanhotos fizeram, devastaram a terra. O problema desde o início foi o coração distante. E talvez hoje, nos dias de hoje, na nossa vida, Deus não precisa mandar, enviar gafanhotos. Porque já existem distrações demais, nos tirando do foco, tirando a prioridade, que é Ele que deve ser Ele.
Eu tenho muitas distrações nos afastando dele. E ele permanece no mesmo lugar. Ainda assim, agora mesmo, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, prantos. E mesmo assim, ele diz, voltem-se a mim. E eu volto na pergunta que eu fiz lá no início da pregação, que é, a pergunta não é se Deus quer derramar o Espírito, ou se nós temos pedido tanto e tanto e tanto e tanto. Mas a pergunta verdadeira é que existe um povo disposto a voltar. Igual eu falei, você pode ser um crente de muito tempo, você ainda não é um cristão que reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas será que nós estamos dispostos a voltar? A nos entregarmos a Ele? A vivermos uma relação com Ele? A realmente dizer, Senhor, eis-me aqui, rendido estou. Vamos orar? Com sua cabeça. Deus de amor, querido Pai, te louvamos, Senhor, por quem Tu és. Te louvamos, Pai, pelas coisas que o Senhor fez e pelas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e ainda assim pelas coisas que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, Pai, que o Senhor, como médico dos médicos, sim, vai apontar para o que nós precisamos. O Senhor vai diagnosticar o problema que nós temos e nós sabemos que sim, é o pecado que nos afasta de Ti, mas com a Tua graça e a Tua misericórdia, ainda mais o Senhor, Pai, nos aponta o remédio, Pai, a cura para isso. E além da cura, o Senhor aponta para o derramar do Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, forme em mim, forme na sua igreja um coração disposto e rendido a Ti, Pai, que vai viver de segunda a segunda com o Senhor no centro, Pai. Nos ajude a tomarmos decisões com o Senhor no centro, Pai. Nos ajude a falar com pessoas e ter conversas com o Senhor no centro, Pai. Que os nossos corações estejam realmente quebrados diante de Ti, Pai, para o Senhor enchê-los, Pai, para o Senhor transformá-los, para o Senhor reavivá-los e assim proclamarmos a salvação que há somente em Cristo Jesus, Senhor. Usa essa igreja, Pai, aviva essa igreja, aviva, Pai, cada membro, Pai, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada senhor, cada bebê, e que não estejamos aqui, Pai, para mais um culto, para mais uma igreja na zona norte do Recife, mais uma igreja no Espinheiro, mas sim, a igreja que proclama a redenção que há em Cristo Jesus, Pai. E eu te peço, e te digo, Pai, que nós estamos rendidos aos Teus pés. Faça o Teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.